Olá pessoal, hoje vamos ver algumas questões sobre determinantes de segunda ordem e terceira ordem e também resolver algumas questões envolvendo esses determinantes. Bem, para tanto a gente precisa dar uma relembrada em diagonal principal e diagonal secundária que vai nos ajudar nos cálculos. Vamos aqui para a primeira questão. Observe que no item A, a diagonal principal é formada pelos elementos 4 e 5, diagonal principal. E a secundária, os elementos 6 e 3, diagonal secundária. Então, vamos multiplicar aqui as duas diagonais. Diagonal principal, 4 vezes 5, 20, 20 positivo. E a secundária, 3 vezes 6, 18. Porém, aqui na diagonal secundária, por regra, a gente troca o sinal do resultado. Então, como deu 18 positivo, 18 negativo. Então, aí, como fica o determinante? Basta eu operar esses dois números, vou obter o quê? 20 menos 18 vai me dar 2. Está aí o determinante de segunda ordem. Na segunda questão, observe que os elementos da principal é 3 e 1. Então, o produto vai dar 3 positivo. E na secundária, você vai ter o quê? 14 positivo. Não esquecendo, troca-se o sinal negativo. Bem, daí, quem é o determinante? Menos 14 mais 3, né? Vai dar menos 11. Subtrai e dá o sinal do maior. Então, está aqui menos 11. É claro que a diagonal secundária, nos dois casos, deu positivo, trocamos o sinal para negativo. Mas pode haver uma questão em que o produto é negativo, imediatamente você troca para positividade. Tudo bem? Vamos passar agora para o determinante de terceira ordem. Então, nesse caso, vamos usar a regra de Sarri. Porém, o procedimento não muda, é o mesmo. O que é que diz a regra de Sarri? Diz para a gente escrever a primeira coluna e a segunda do lado da terceira. Então, vamos lá. 3, 4 e 2. E agora a segunda coluna, 6, 8 e 4. Fazendo isso, observe que você vai ficar com diagonais principais. Ó, a primeira aqui você tem 4, 4 e 5, está aqui. Depois você tem 3, tem o 2, 3 e 6, essa aqui. E tem o 4, 8, 3. Tudo no sentido diagonal principal. Na secundária você tem 6, 4 e 4. Você tem 3, 3 e 4. E você tem 5, 8 e 2. Então, pessoal, como eu falei, o procedimento não muda. Você vai multiplicar agora as principais. Então, você tem aqui 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 5 dá 80. Depois você tem 3 vezes 6, 18. 18 vezes 2 dá 36. Então, 36. A terceira você tem o quê? 4 vezes 8 dá 32, vezes 3 vai dar 96. Então, positivo 96. No sentido da diagonal secundária, a primeira você vai ter 6 vezes 4, 24. 24 vezes 4 dá 96. Lembrando que você troca o sinal, então vai ficar negativo. A outra diagonal, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36 positivo. Trocando o sinal, menos 36. E a última diagonal, 5 vezes 8, 40. 40 vezes 2 dá 80. Positivo. Troca o sinal, negativo. Veja que o procedimento não mudou. Só apenas o tamanho, que agora a gente está com a terceira ordem. Daí, basta fazer a operação entre esses números e você vai ter o determinante. Bem, observe que os termos são iguais, com os sinais contrários, opostos. Então, você ia ter aqui 0. Você tem mais 80 menos 80. Menos 36 mais 36. Mais 96 menos 96. Então, esse determinante é igual a 0. Tudo bem? Bem, seguindo, vamos usar a mesma definição, o mesmo procedimento, só que agora observa que nos determinantes aparecem letras. Ou seja, estamos diante de equação
matricial ou equação que envolve determinantes. O procedimento muda, professor? Não, o procedimento é o mesmo. Então observa, a diagonal principal no item A é 5y, 5 vezes y, 5y. A diagonal secundária é 6, 2. Então 6 vezes 2, 12, né? Então 12 positivo. Então, trocando o sinal, não esquecer, negativo. Repetindo aqui a igualdade, você está diante de uma equação do primeiro grau. A partir daí, você resolve, né? O 8 traz o 12 para esse lado positivo. Aqui você vai ficar com 5y. E daí, você vai ter y igual a 20 dividido por 5. O y será igual a 4. Tudo bem? Vamos usar o mesmo procedimento aqui. Ó. Diagonal principal agora, x, x. Então, x vezes x, você vai ter x ao quadrado, positivo. E na secundária, você vai ter 4x. Então, 4 vezes x, 4x positivo, trocando o sinal, menos 4x. E isso é igual a 5. Agora eu vou, como essa equação é do segundo grau, eu vou escrever ela na sua maneira formal. Que é a maneira formal? Primeiro o termo de x ao quadrado, depois o termo de x que é 4, x negativo, e o 5 vou escrever aqui nesse lado, primeiro, e está aí minha equação do segundo grau. Bem, vamos resolver. Resolvendo essa equação, obtenho exatamente o valor de x. Então, eu tenho o seguinte, resolvendo primeiro o discriminante delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Bem, mas quem é o valor de a? O a, o coeficiente de x ao quadrado é 1. O b é menos 4, o coeficiente de x. E o c é o termo independente, é 5 negativo. Vamos substituir aqui no discriminante. B ao quadrado menos 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes 1 vezes o c, que é menos 5, que eu vou colocar no parênteses porque está negativo. Daí, resolvendo isso aí, você tem 16. Esse produto te dá positividade 20. Ou seja, teu discriminante delta vai ser 36. A partir daí, agora, eu vou encontrar as raízes. X é menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o valor de a. Seguindo, x é menos b. Só que o menos, lembrando, ele já é menos 4. Então, isso vai ficar positivo. Então, 4. Mais ou menos a raiz de delta. Também temos, deu 36. E 2 vezes o valor de a, que vale 1. Seguindo aqui, a gente tem o quê? 4 mais ou menos a raiz de 36, que é 6. Extraiu a raiz? A partir daí agora você vai fazer duas contas. A primeira com o sinal positivo da raiz, ou seja, 4 mais 6 dividido por 2, vai dar 10, que por 2 vai me dar 5. E faz agora, pegando o valor negativo da raiz, que vai me dar a segunda raiz, o segundo valor de x, vai ficar 4 menos 6 dividido por 2. Então, 4 menos 6 é menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Então, aqui está a solução da minha equação envolvendo o determinante. Então, observa que você pode, depois de aplicar a definição, você pode estar diante da equação do primeiro, ou então da equação do segundo. Tá bom? Bem, vamos resolver agora o item C. Você observa que é um pouco maior, estamos diante de um determinante de terceira ordem. Então vamos aplicar a regra. Repetir a primeira e segunda coluna do lado da terceira. Estou usando a regra de Sarri. Deixa eu organizar melhor aqui. Eu vou repetir esse determinante, né? Primeira coluna, segunda é 4, 2 e 5, 1, 0 e 1. Que bom que esse determinante tem 0, porque ele facilita, né, nossos cálculos. Vamos agora repetir. Primeira coluna, 3, x e 1. Segunda coluna, 4, 2 e 5.
isso é igual a zero. Então o procedimento é o mesmo. Vamos lá. Primeira diagonal aqui, principal. Segunda e terceira. A secundária está aqui. 1x e 4. Depois você tem 5, 0 e 3. Depois você tem 1, 2 e 1. Observa que não mudou o procedimento. Bem, então, multiplicando aqui as diagonais principais, você tem 5 vezes x, 5x vezes 1, dá 5x. Positivo. Depois você tem 4 vezes 0, dá 0. Bem, isso aí dá 0. Vou colocar aqui só uma questão de definição. E agora a terceira me dá 6. É 3 vezes 2 vezes 1, 6 positivo. Vamos agora para as diagonais secundárias. Então eu tenho 4 vezes x, 4x, 4x vezes 1, 4x positivo. Lembrando que a diagonal secundária você troca o sinal, então vai ficar negativo. Bem, como tem zero no próximo produto, isso vai me dar zero. O bom quando dá zero facilita a conta. E a última diagonal vai me dar 2 positivo, que é o resultado de 1 vezes 2 vezes 1. Então 2 positivo, trocando o sinal, negativo. Então toda essa multiplicação tem que ser igual a zero. Bem, eu vou operar agora os termos que eu posso. 2 com 6. Então menos 2 mais 6 dá 4, positivo. E agora operar o termo que tem x. Menos 4x mais 5x. O zero não vou contar, que é neutro. Então menos 4x mais 5x dá 1x. Olha que a conta ficou bem resumida, ficou boa. Isso igual a zero. Daí observe que x vai ser igual a menos 4. Tudo bem? Espero que eu tenha ajudado, que vocês tenham entendido.